Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns dos títulos que marcam a atualidade nesta terça-feira, 29 de junho. Um cidadão franco-cabo-verdiano em prisão domiciliária fugiu de Cabo Verde para a França, acompanhado pelo seu advogado, que também é deputado. O governo etíope decretou um cessar-fogo unilateral e incondicional no Tigray. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita realiza esta terça-feira uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, algo inédito na história dos dois países. Estes são alguns dos temas que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está a Moçal Chili. O jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Arlindo Teixeira estava em prisão domiciliar em Cabo Verde desde 16 de junho e ontem fugiu para a França acompanhado do seu advogado Amadeu Oliveira, deputado do partido União Cabo-Verdiana Independente e Democrática. A Polícia Nacional já anunciou a abertura de um inquérito para averiguar a fuga deste cidadão franco-cabo-verdiano, que, segundo o advogado, foi planeada com a ajuda de um grupo de ex-militantes fuzileiros navais. Mais detalhes sobre este caso com o correspondente Odair Santos. O cidadão Arlindo Teixeira, da nacionalidade cabo-verdiana e francesa, que estava em prisão domiciliária desde o dia 16 de junho, fugiu para a França acompanhado do seu advogado Amadeu Oliveira, que é também deputado da UCID. A imprensa local relata que o caso aconteceu no domingo passado, quando os dois viajaram num voo da TAP de São Vicente para Lisboa e seguiram para Paris de carro. O caso tem suscitado muitas reações, com várias perguntas pelo meio, algumas delas feitas pelo bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Hernando Soares, em declarações da televisão pública cabo-verdiana, que condenou a atuação do advogado e deputado da nação. Qualquer pessoa que compactua com a fuga de uma pessoa que esteja em prisão domiciliar ou preventiva ou que esteja sob a alçada da justiça não pode merecer nunca o apoio da Ordem dos Advogados. Nós condenamos veementemente qualquer conduta que seja contra a ordem jurídica de Cabo Verde. Como é que alguém sai de uma casa que está em prisão domiciliária, consegue passar pelos serviços estrangeiros e fronteiras e chegar ao estrangeiro? Portanto, é de todo preocupante. A Polícia Nacional já anunciou a abertura de um inquérito para apurar como o cidadão Arlindo Teixeira, da nacionalidade cabo-verdiana e francesa, que estava em prisão domiciliária, fugiu do país. Uma coisa é certa, o advogado e deputado da nação eleito na lista da UCID, Amadeu Oliveira, avançou à agência cabo-verdiana de notícias que o esquema de fuga foi montado com a ajuda de um grupo de ex-militares fuzileiros navais. Num primeiro momento, a fuga deveria ser via marítima, mas depois o plano foi alterado. Um caso que vai fazer correr muita tinta nos próximos dias. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Na Etiópia, o governo decretou um cessar-fogo unilateral e incondicional no Tigray, onde os rebeldes conseguiram recuperar a capital da região, Mekele. Mais pormenores com Marco Martins. Na segunda-feira, ao fim do dia, os soldados federais fugiram da base situada em Mekele, levando com eles os membros da autoridade provisória que foram colocados na região pelo governo central. Desde então, as comunicações estão cortadas. Os telefones por satélite das organizações humanitárias foram apreendidos e a cidade está novamente isolada do mundo. Segundo relatos vindos da região, antes dos sucessivos cortes, houve um momento de pânico na cidade com a deserção das autoridades governamentais e a chegada dos rebeldes. Aconteceram pilhagens em Mekele durante essa transição. Os rebeldes festejaram a reconquista com fogos de artifício e gritos de alegria. Após a saída imediata das autoridades provisórias, foi emitido um comunicado que afirmava que um cessar-fogo tinha sido decretado para permitir o regresso ao trabalho dos agricultores e possibilitar a chegada da ajuda humanitária na região. O cessar-fogo unilateral foi decretado até ao fim da cultivação das terras pelos agricultores. Na Guiné-Bissau, a empresa russa de transportes aéreos JAB Vetavia vai ligar Bissau à ilha Boubac, nos arquipélagos dos Bijagós. Os dois helicópteros chegam a Bissau a partir de agosto e, segundo o Ministro dos Transportes, vão revolucionar o preço das viagens. Mais tarde com o nosso correspondente Alio Candé. JAB Vetavia, empresa russa no setor do transporte aéreo, começa a operar em setembro com 2 helicópteros para a ilha de Boubac, nos arquipélagos dos Bijagós. Após a assinatura do memorando de entendimento, o ministro do Turismo, Fernando Vaz,
realça a importância do transporte aéreo. Para nós começarmos a cobrir as ilhas e algumas regiões do país. O primeiro helicóptero chega em agosto, o segundo chega em novembro. São helicópteros de 20 lugares, 2 toneladas de carga e que vão baratear imenso o custo de transporte para as ilhas e para o interior do país. No âmbito do Programa Estratégico de Promoção e Atração de Investimento Turístico durante e pós-pandemia, o Governo colocou à disposição dos operadores turísticos uma linha de crédito no Banco da África Ocidental, BAO. O ministro Fernando Vaz defende que é preciso investir para relançar o setor turístico. Hoje, no arranque, precisam de dinheiro. Entendeu que era fundamental para que tivessem acesso a algum crédito para poderem retomar as suas atividades económicas. Negociamos com o Banco da Praça, que é o BAO, onde eles devem se dirigir para a retoma da atividade e por isso nós estamos muito apostados na promoção turística externa e internamente. A Guiné-Bissau, antes da pandemia, recebia até 40 mil turistas por ano. De Bissau para RFI, Aliu Kandé. Em Moçambique, os transportes públicos, mercados, cerimónias fúnebres e convívios privados estão entre os principais focos de propagação da Covid-19, considera o Instituto para a Democracia Multipartidária, organização da sociedade civil. São Tomé, 102.8 FM. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita realiza esta terça-feira uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos. Yair Lapid é o primeiro chefe da diplomacia a realizar uma visita ao país do Golfo Pérsico, um ano após a normalização das relações entre os dois países. Mais detalhes com Neidi Ribeiro. O ministro dos Negócios Estrangeiros vai inaugurar a primeira embaixada israelita nos Emirados Árabes Unidos e tem encontro marcado com vários dirigentes políticos. Yair Lapid desloca-se ainda ao Dubai para participar na abertura oficial do Consulado de Israel e do pavilhão israelita na Exposição Universal, que decorre de 1 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022. Desde a normalização das relações entre os Emirados e Israel em setembro de 2020, sob a égide da administração do antigo presidente americano Donald Trump, os dois países reforçaram os laços através da nomeação de embaixadores, multiplicaram as visitas de delegações comerciais e criaram voos diretos. Os palestinianos denunciam os acordos de normalização assinados por vários países árabes no último ano e descritos como traição, lembrando que a resolução do conflito israelo-palestiniano era até aqui condição sine qua non para qualquer normalização. Os 193 Estados das Nações Unidas não têm ainda um acordo sobre o orçamento anual para as operações de paz. O prazo para encontrar este acordo expira a 30 de junho, o que pode levar à suspensão temporária de 12 missões, caso não haja entendimento entre os diferentes países. Em Portugal, os passageiros provenientes da África do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido devem cumprir, após a entrada no país, um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. O Campeonato da Europa prossegue hoje com os dois últimos jogos dos oitavos de final, Inglaterra-Alemanha e Suécia-Ucrânia. Até agora já são conhecidas 6 seleções apuradas para os quartos de final: Bélgica, Suíça, República Checa, Itália, Espanha e Dinamarca. Para Éric Mendes, jornalista desportivo franco-português, há agora 2 favoritos para o título: a Bélgica e a Alemanha, caso vençam os britânicos. Tudo indica que a Alemanha, caso passe a Inglaterra, já tem tudo entre as mãos para carimbar um novo título europeu. Depois, para mim, a Bélgica tem agora o seu destino entre as mãos, mostrar claramente que esta geração da Bélgica pode ir a buscar um título internacional e até aprenderam muito, talvez, das derrotas frente à França, sobretudo no Mundial. Por isso, a Bélgica, se quer ganhar, tem que ser este ano, porque com esta geração, como o Witzel, como o Eden Hazard, o Vertonghen, o Vermeulen, são jogadores que falam-se mais já até a carreira atrás. Por isso, eles têm que agarrar agora o destino deles para ganhar o título europeu este ano. Por isso eu estou mais a pensar talvez na Bélgica. Não vai ter um jogo simples com a Itália, vai ser muito complicado a passar a Itália, mas caso a Bélgica passe a Itália e caso a Bélgica vai à final, para mim a Bélgica ganha esta final, senão depois a Alemanha terá sempre muitas coisas para dizer caso passe a Inglaterra, e isto já é outra conversa. Era Éric Mendes, jornalista desportivo, entrevistado por Marco Martins. Tempo agora para relembrar alguns títulos do dia. Um cidadão franco-cabo-verdiano em prisão domiciliária fugiu de Cabo Verde para a França, acompanhado pelo seu advogado, que também é deputado. O governo etíope decretou um cessar-fogo unilateral e incondicional no Tigray. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita visita esta terça-feira, numa visita oficial, os Emirados Árabes Unidos, algo inédito na história dos dois países. É o ponto final do nosso jornal.